Lucas capítulo 24, eu gosto muito desse texto aqui. Esse texto já falou muito no meu coração, porque quem já passou por lugares de poeira, lutas e batalhas, vai se identificar com esse texto. O texto começa dizendo assim: aquele mesmo dia, 2 deles estavam a caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como impedidos de reconhecer. Então lhe perguntou Jesus: o que é isso que vos preocupa? O que ide tratando à medida que caminhais? Eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignoras a ocorrência desses últimos dias? Ele lhe perguntou: quais? Explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e Todo-Poderoso. Como os principais sacerdotes e das nossas autoridades o entregaram a ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir o Israel, mas depois de tudo isso, e já entre o 3º dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres que conosco estavam, surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjo, as quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro, e verificaram com exatidão do que disseram as mulheres, mas não viram. Então lhe disse Jesus: ó nércios, tardos de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Porventura, não convinha que Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo, portanto, aos profetas, exponhando-lhe ao seu respeito, constava em toda a Escritura. Quando se aproximavam de uma aldeia aonde iam, fez ele a menção de passar adiante. Mas eles constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, o dia já se declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam na mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido, lhe deu. Então se abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença dele. Disseram um ao outro: porventura, não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nós punhamos as Escrituras? Pai Santo, obrigado, Jesus. Obrigado pela tua palavra. Esta palavra possa entrar no nosso coração aqui nessa manhã, Jesus. Obrigado pela tua visitação naqueles que estão em lugar distante, empoeirados, cansados, oprimidos. Aqueles que talvez já perderam a esperança, nós te louvamos, Senhor. Traz esperança, traz graça, traz alegria nessa manhã no meio do nosso povo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Interessante texto, porque o momento que nós estamos vivendo, e às vezes parece que, eu não sei se vocês têm acompanhado a notícia do Brasil, Rio de Janeiro está um caos, mas um caos verdadeiro. Mais de 100 pessoas foram mortas pela polícia, todos também não era ninguém inocente, mas não importa. A matança hoje, não só no Brasil, mas em qualquer lugar do mundo, está evidente. Nós estamos vivendo o caos caminhando para o fim. Doido da guerra de Israel, com Ramala, lá com o Egito, com aquele povo todo lá, a coisa está feia. Entre os árabes, as coisas estão difíceis. As profecias estão chegando. O amor a muitas pessoas se esfriaram. Hoje ninguém, parece que não está. Eu tenho comentado com um colega, falei, parece que ninguém está nem aí, parece que ninguém não liga. Eu não sei se a gente prega errado na igreja, eu não sei se a gente não consegue transmitir o que a Bíblia fala sobre o amor, sobre andar em comunhão, sempre estar junto um com o outro. Parece que, apesar de nós sermos pessoas diferenciadas um do outro, mas nós somos o quê? Irmão em Cristo. E o que parece que nós estamos vivendo hoje, que isso é cada um por si, e ninguém está nem aí. E me desculpe, parece falar, se lasque. A gente tem percebido isso, eu não sei se vocês têm percebido isso. Estou nem aí o que está acontecendo. Quero nem saber, nem me conta isso. Fulano, não quero nem saber, o problema é dele.
E eu leio o texto, e esse texto aqui me deixa tocado no meu coração. Diz que esses dois homens estavam no caminho para uma aldeia chamada Imaús. Eu quero que o pessoal da mesa, ô DJ, coloca aí no versículo 14. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. O que estava acontecendo? Sabe, interessante quando que parece que a gente que crê em Deus, crê no Espírito Santo, sabemos que o Senhor está aqui e sabemos que Ele cuida de nós. E quando algumas coisas não acontecem, a gente fala, peraí, eu vou para a igreja, eu dou meus dízimos, dou minha oferta. Parece que Jesus não está mais próximo da gente. E sabe qual foi a indignação desses homens? A indignação desses homens, que eles foram no domingo da ressurreição, eles iam para Jerusalém, a cidade santa. Eles iam lá e chegar lá, o que eles queriam ver? Queriam ver Jesus, lá, Jesus está aqui, que legal, que bacana, nós viemos aqui, saímos de Emaús, e estamos para Jerusalém, na cidade santa. Só que eles têm um problema, Jesus já tinha sido morto. Voltaram para casa sem esperança nenhuma, como a gente volta muitas vezes. Vamos para o culto, saímos aqui, vamos para a vida, continua. Trabalhamos em 4, 5 casas, e a gente está cansado, a gente vai na igreja, a gente é uma igreja religiosa, cumpre o papel cristão nosso como um bom crente. E ser um bom crente, nós não estamos falando que somos perfeitos, mas nós esquecemos de alguma coisa que aconteceu comigo e com você, porque nós temos uma marca, nós temos uma identidade que é Cristo Jesus. Eu tenho falado muitas vezes quando os meninos vão lá em casa, as meninas, eu falo para eles, viu, muda, pensa diferente. Tenha a mente transformada, como Romanos fala, capítulo 12. Muda essa mente. Se a tua família não quer, faz você uma nova família, e seja uma grande bênção. Não esqueça de Jesus. Não tem dinheiro, não tem casa, não tem fortuna. E eu descobri, porque eu nasci numa igreja muito rica, uma igreja próxima, eu cresci numa igreja próxima, que tinha muito jovem. O pastor aqui conhece essa igreja. Eu vi naquela igreja muita gente perdido, com depressão, com tristeza profunda, suicídio, maconha, cocaína, sexo livre à vontade. Não tem arrependimento. Eu não estou falando porque acha, não tem arrependimento de nada. Não tem arrependimento de nada, não dói nada neles, não arde nada neles. E aconteceu enquanto conversavam, discutiam, o próprio Jesus se aproximou com eles. Quando eles estavam discutindo sobre a questão de Jerusalém, que eles queriam ver o mestre, Jesus encontra esses homens na estrada e tem um encontro profundo com eles, só que eles não reconhecem. Pessoas vêm para a nossa igreja aqui, eu estou fazendo um paralelo para você entender isso, tá, da melhor maneira possível. A gente vem para a igreja, participa da vigília, de quarta-feira, oramos aqui, e às vezes nem tudo dá certo. Não deu certo para esses homens. Eles ficaram 3 anos e meio com Jesus, Jesus se apresentou para eles, eles não reconheceram a voz de Jesus. Não reconheceram. Quando eu ando com uma pessoa, eu tenho muitos colegas e poucos amigos. E eu quero um recado para você também. Você tem muitos colegas, poucos amigos. Mas quando eu converso com um amigo meu, eu conheço ele. Quando eu converso com meu filho, pode fechar, pode colocar uma coisa aqui em mim e falar, quem que é esse aqui? Se eu colocar a mão nele, eu cheirar ele e falo, é o Joabe. Se eu cheirar, é a Radassa. Por quê? Porque eu conheço. Porque eu estive próximo deles. Eu cheiro eles. Eu conheço meus amigos, eu sei quando Deus fala comigo. Ao ponto de parar e falar assim, só pode ter sido Deus, mas ninguém ia fazer um troço desse. Mas esses homens não reconheceram isso. Os seus olhos, versículo 16, os seus olhos, porém, estavam como impedidos de reconhecer. Os seus olhos, eles, nessa caminhada da ressurreição, do milagre, os seus olhos estavam fechados, endurecidos, cegos. E olha, fala aqui para os líderes, pastores aqui, cuidado para a gente não ficar assim, tá? Cuidado para você não ficar duro demais, cego. Não escuta ninguém, não ouve ninguém, não pede nada para ninguém. Eu faço tudo, eu sei tudo, eu sou bom em tudo. Eu não estou aqui para falar da minha vida pastoral, nada, porque Deus sabe.
Eu estou aqui para falar do Evangelho. Ninguém, presta atenção, ninguém anda sozinho. Ninguém é bom demais. Nós somos devedores, pecadores, eu e você. Mas nós precisamos reconhecer que Ele é Deus, que Ele mandou seu único Filho por mim e por você. O texto fala que o coração deles estava impedido de reconhecer. E aí pergunta Jesus para eles. Jesus batendo um papo com ele, aquela estrada longa, poeira. Aí Jesus caminhando com eles, eles não reconheceram que era Jesus. Aí Jesus pergunta para eles assim. Então ele perguntou a Jesus, versículo 17. O que vocês se preocupam? De que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos com essa pergunta. Jesus pergunta assim, mas o que preocupa o coração de vocês? Por que vocês... Jesus queria saber do coração dele, da alma deles. Queria saber o desejo do coração deles, a paixão que eles tinham por Cristo. Jesus queria saber. Diz que eles ficaram entristecidos, o texto fala. Porque essa pergunta, eu falo assim, mas como que não sabe? Quem que é esse homem que está aqui dizendo isso? E nós temos que entristecer com isso. Porém, um homem chamado Cleópatra respondeu dizendo, és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências dos últimos dias? De onde o senhor é? O senhor não sabe o que está acontecendo em toda Jerusalém, aqui nessa região de Samaria? Jesus foi morto. O senhor não sabe disso? E Jesus fez de conta que não estava sabendo de nada. Queria ouvir o coração deles. Mas como os olhos deles estavam cegos, eles não podiam ver isso. E ele fala assim, as ocorrências dos últimos dias, perguntou-lhe, quais são as ocorrências dos últimos dias? Conta para mim. Olha, o Filho de Deus, o Deus vivo, conta para mim, quais são as questões que vocês estão questionando a respeito de Jerusalém? Conta para mim, porque eu não sou muito daqui, então eu estou passeando aqui, eu estou indo lá para outro lugar, e eu quero caminhar com vocês. O que está acontecendo? E eles começaram abriu o coração dizendo assim, olha só, que lindo isso. O Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Sabe por que nós somos assim? Porque mataram o Nazareno, mataram o nosso profeta, mataram aquele que ajuda todo o povo, mataram aqueles que nos abençoam, mataram, crucificaram esse homem. E é por isso que nós estamos aqui, nós estamos entristecidamente demais doloridos. Meu coração está rasgado, o nosso coração, porque nós viemos a Jerusalém para celebrar a vitória, mas ele já morreu e acabou. E não acabou, na verdade. Aquelas mortes do Rio de Janeiro, vai morrer mais gente. Os problemas do nosso meio, vai ter mais. A escassez do país, vai vir mais. O casamento errado, está dentro da sua casa, está no meu também. O que nós vamos fazer? Uma pergunta, vai largar dessa mulher? Vai largar do teu namorado? Que é promessa de Deus para o teu casamento? Por causa de um probleminha? Por causa, tem gente chutando tudo, por causa aconteceu um negócio, não é de Deus, que não sei o que. Gente, você vai voltar lá na sua casa, daqui a pouquinho, você nesse culto, sabe quem vai estar te esperando lá? Primeiro é Deus, segundo é o diabo. Ele fala, daí, foi no culto? Fui. Falaram que Jesus está vivo? Tá nada, olha a tua casa, está morta. Você fala, é verdade. Não, você não podia falar isso. Fala, não, ele vive para sempre. Esse é o mundo espiritual, ele vive para sempre, no meu casamento, na minha história, na minha vida, nos meus filhos. Mas teus filhos é drogado. Na minha filha, a tua filha se prostitui, você sabe muito bem, você está dando gente sem braço. É verdade, faz tudo isso, mas é filho de Deus, daqui nasceu um filho maravilhoso, uma filha maravilhosa, e isso é feito pela fé. Esses homens tiveram uma decepção grande. Quando a decepção é tão grande, parece que para nós, quando alguém não te convida para uma grande festa, ou para um grande culto, ou para um grande encontro, e não chama você nem para orar, e sabe que você fica, tadinho de mim, tadinho para mim. Gente, é uma ova. É o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências dos últimos dias. Então perguntou quais, e eles explicaram: o Nazareno, o profeta, o poderoso, aquele que faz as obras diante de todo o povo.
E como os principais sacerdotes das autoridades entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Essa era a tristeza desses dois. Crucificaram. Lá no capítulo 28, no começo desse texto, fala que Pedro sai correndo, sabe? E vai lá no túmulo para ver as mulheres. Falou, olha, Jesus vive. Jesus... O Pedro, aquele que negou, sai correndo e vai lá, só tem o lençol. Ele ressuscitou. Esses dias eu entrei aqui na igreja, não vou nem falar que culto que foi. Eu estava sentado ali, né? Me deu uma alegria, assim. Eu estava muito cansado. Eu não queria vir na igreja. Às vezes eu estou muito cansado. Eu já cheguei com 66 anos, imagina. Ficando velho. E me deu uma alegria, pastor Renato. Uma alegria em mim, assim. Eu falei com ele, nossa, o que está acontecendo comigo, será? Eu era mais jovem, um menino... Parece que aquele menino que tinha 14 anos, que corria lá, sabe, no sítio, na beira das águas. Parece que parecia aquele menino que estava correndo para brincar no rio. Eu senti essa alegria aqui na igreja esses dias. Eu pensei comigo, dei uma volta, voltei, orei, falei, Deus, o Senhor está falando comigo, né? Você precisa ter sensibilidade quando está falando com você. Eu não estou falando aqui de falar em línguas, por favor. Quando eu falo falar em línguas, deixa eu falar para você aqui. Tem gente que acha que eu não estou sendo espiritual, porque eu não fico. Não fico. Não é meu estilo, gente. Não fico sapateando. Não rodopio. Não faço nada disso. Mas eu sei em que eu creio. Você precisa saber em que você crê. Talvez eu não concorde muito com você, do teu jeitão, não sei o quê, e eu aprendi a trabalhar com isso. Eu aprendi a trabalhar com comunhão. Eu sou pastor há muitos anos, eu tenho colegas meus que parece que a gente não encaixa algumas coisas, mas é um homem de Deus. Falar em homem de Deus, ontem eu fui visitar um homem de Deus, eu e a Fabiana, o Davi Silva. 20 anos sem ver ele. Quando ele me viu, falou, nossa, Chechel, parece que você está no formal, Cafartou. Achei que você tinha morrido. Eu falei, eu também, cara. Os caras, eu tenho uns amigos doidos. E eu falei, e você? Ele falou, estou fazendo uma campanha de louvor, de adoração. Pensa num homem usado, né, Fabiana? Ontem ele pegou aquele violão, fiquei olhando, falei, gente, Deus escolhe algumas pessoas, não adianta pôr aquele homem para dar ensino, não adianta pôr aquele homem, de repente, até para pregar, mas põe ele nesse violão, você chora e dá risada. Ele faz essa igreja inteira chorar. Ele tem um jeito de ministrar, e a filha louquinha, igual o pai, né? Uma menina magrinha, essa menina saiu pulando, assim, chamando cabelo, aleluia. Agora eu fiquei olhando para aquela menina e falei, gente do céu, eu queria que meu filho casasse com uma mulher desse jeito. Doida. Mas gente, aí Joabe, doida. Mas gente cheia de Deus, quer Jesus. Gente que quer Jesus, cara, de verdade. Querendo Jesus, não tem que acontecer coisas boas para nós. Isso é uma mentira, tudo tá errado. Tem semana que para mim dá tudo errado. Tudo errado. Eu fui trabalhar 3 casas e a Fabiana falou assim, tem uma deep clean. Eu falei, meu Deus do céu, Jesus amado, não é possível, Fabiana, tem. Quando eu cheguei em casa, eu sento no sofá para tomar banho e tenho que ir para a igreja. Eu falei, não, cara, aí também é demais, gente. Pô, eu fui liberto da escravidão faz tempo, gente, que isso, cara. Nossa, já fui liberto, que isso, para com esse negócio. Vim para a igreja. Mas sabe por que eu faço isso? Porque a minha conversão e a tua conversão não bateu a cabeça no chão. Não foi um namoro que porque a gente namorou, não deu certo, largou e se desviou. Não, não é isso. É para sempre uma aliança eterna com Cristo. Com Cristo. As pessoas não têm isso mais. Eu perguntei para o pastor João, pastor, será que as pessoas não ficam mais endemoniadas em igreja, né? Ninguém cai mais debaixo de banco. Eu sou de uma igreja presbiteriana, imagina, eu vim de uma igreja presbiteriana, primeira vez que eu trabalho na comunidade. Eu vi gente subir no banco, assim, sair pulando o banco, assim, o diácono, fecha a porta, segura. Não acontece mais hoje. Sabe por quê? As pessoas pararam de crer. Sabe por quê? O pastor Chechel, às vezes, ele não tem audácia de pegar o microfone, vamos orar. Eu gosto da pastora Renata, a Renata é minha doidona assim também. Ela pega o microfone, irmãos, vamos orar aqui? Eu estou sentindo um negócio aqui. Irmão, não tem nada de errado. Uma bênção. A gente é bem diferente, né, Renata? Que bom, né? Imagina se fosse igual, ia ser um negócio horrível. Então, assim, uma bênção. Vai lá, põe a mão, não sei o quê. Tal. Se tem alguém para indicar, invita aqui, os irmãos aqui. O pastor Hamilton bem polido, aquele jeitão dele, legal, bacana. Adoro ver ele pregar.
Eu já sou mais esparramadão, doidão assim, né? Mas sabe o que Deus fez? Deus fez, sabe por quê? No meio da poeira, no meio da estrada, com dificuldade, com lutas. É que eu não sei se vocês têm experiência com campo missionário. A gente ficava em cada lugar que alguém perguntava assim, a minha sogra um dia chegou para mim e falou, Xaxá, vem cá, você quer que a minha filha separe de você, é isso? Eu falei, não, porque essa cidade feia que você está morando, cara. Eu falei, aqui que é meu lugar. Eu não tenho que escolher cidade. Deus que escolhe, a gente vai. Você conhece quem lá? Eu falei, ninguém. Fui para o Amazonas, lá em Boa Vista, lá longe. Cheguei lá, alguém falou assim para mim, mas o senhor vem de onde? Do sul. Ah, o senhor é do sul? Sou do sul. Mas só conhece alguém aqui? Não. Mas ninguém. O que você conhece? A igreja. E o senhor vai fazer o que aqui? Eu vou trabalhar aqui. Mas quem vai acompanhar o senhor? Deus. O cara tem que acreditar nisso, tá? Você carregando criança, Caleb, Azaf, Joabe, tudo pequenininho. Lembra disso, Fabiana? Mas o senhor vai reunir? Eu vou reunir aqui na sala da minha casa. Para começar uma igreja. Gente, tem dia que você pensa que Jesus não existe, tá? Você fala, não está aqui não. Não, eu fiz uma caca, eu vim sem ouvir Deus. Não. E se você fazer alguma coisa que Deus não gosta, Deus não vai matar você. Quem mata é os homens. Deus vai cuidar de você. Vai cuidar com amor. Continuando o texto. Ora, nós esperamos que fosse, porque havia de redimir Israel. Olha só a reclamação. Mas depois de tudo isso, que já este é o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. Versículo 22. Em verdade também algumas mulheres de conosco que estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo ter sido uma visão de anjos, as quais afirmam, ele vive. Ele vive. Ele vive lá na sua casa. Ele vive. Ele vive no meio do seu casamento. Talvez você não percebe isso. Ele vive. Com a diferença com a tua esposa, com a diferença com as coisas que a gente não gostaria que acontecesse em casamento, ou na vida com os filhos, mas ele vive. Não negue. Não negue, o meu Cristo vive. Eu sou uma das pessoas que poderia ter largado o evangelho. Ter largado de verdade. Falar assim, olha gente, eu vou assistir um culto na igreja, quero sentar no último banco, vou chegar a assistir o culto, não vou falar com o seu pastor, que eu sou ordenado em igreja presbiteriana, ou que seja o que for. Mas eu não quero saber mais de pregar o evangelho. Porque quando você vê tua família sofrendo, quando você carrega filho morto no braço, aqueles campos que ninguém quer, e você só está naquele lugar, sabe por quê? Porque Deus olhou para você um dia e falou, eu vou levar o Chechel, a Fabiana, eu vou levar o pastor João para esses campos missionários, porque eles aguentam. E para aguentar não precisa ser super-homem, precisa crer em Deus. Não tem, viu? Não tem super-homem não, viu? Esquece essa bobagem, tá? Não tem machão, dono de igreja, dono da vida, eu mando. Já vi muita gente frustrada. Gente, quando a água bateu no pescoço, afundou. Gente que orava na igreja, sapateava, fazendo não sei o que, dava profecia. Quando a água bateu aqui, a água não descia, subia mais, morreu afogado. Quando nós chegamos para socorrer, já era tarde. Lembra de Itararé, aquele pastor? Vou contar só rapidinho. Estava pescando um dia, morei num lugar muito... Eu gosto muito de sítio. Eu gosto de lago, sítio. Vim da roça. Estava pescando traíra. Quem conhece traíra aqui? Já viu traíra? Pescando traíra. Aquelas fieiras cheias de traíra. Cheguei em casa, aquelas traíronas grandes. Campo. Essa era a minha alegria, olha só. Para uns que é dificuldade, para mim é alegria. Para uns que aquilo é o inferno, para mim é o céu. Pescando peixe para os meninos comer, Fabiana e tal. Fabiana morria de novo, porque era recém-casada. Nossa, tadinha. Então assim, foi difícil. Chegou um pastor presbiteriano de uma igreja, que eu conheci a igreja, mas já ouvi falar muito dele, um pastor renomado, com mestrado, doutorado, PhD, não sei o quê, em Velho Testamento. Ele sentou comigo, ô pastor, tudo bom? Foi tudo. Ele falou, cara, queria conversar um negócio com você. O que foi, pastor? Ele falou, cara, estou numa crise, cara, de ministério. Estou numa crise tão grande, eu acho que eu vou me internar, cara. Vou internar onde? Eu vou procurar um médico psiquiatra, porque eu estou ficando assim meio maluco, eu não sei o que eu faço mais, cara. Eu não aguento aquela igreja, eu não aguento minha mulher, eu não aguento meus filhos, eu não aguento mais nada. E orei com ele, eu não sabia o que eu fazia. Eu orei com ele, na outra semana ele foi internado. Internado, sabe por que é? Não estou falando porque é pós-graduado, não. Internado, porque o Cristo dele era o doutorado.
O Cristo dele era um ministério de ensino. O Cristo dele era só a estrutura da igreja, que conforta, que paga, que dá dinheiro, que paga a luz, que paga a água, como as nossas igrejas fazem. E é muito bom, mas isso não é o fim da história. Ajudar as pessoas, abrir porta para as pessoas, ouvir as pessoas. E olha, e para com esse negócio, ai, porque é pecador, porque não sei o quê, porque é beberrão, porque fuma, porque não sei o quê, ai, porque não sei o quê. Deixa ele, que o Espírito Santo de Deus, que cuidou desses homens, que queria ter uma notícia boa, e eles foram decepcionados, porque eles não viram o Cristo vivo lá perante eles lá agora. O Cristo foi encontrar com eles num caminho de poeira, voltando para Emaús. Vamos voltar para a nossa casa porque acabou. Fecha a porta da igreja, vamos embora, irmãos. Eu vi igreja dizendo aqui assim, olha, fecha a igreja, tranca as portas, porque o culto acabou. Deus falou comigo agora, olha, vamos para cá, procura uma igreja batista, Assembleia de Deus, presbiteriana, porque o culto da ICC acabou. Como acabou, gente? Como acabou? Cadê aquilo que vocês pregavam? Cadê o Cristo? Porque não venderam uma ideia com Cristo que sofria. Eu estou no grupo, nós estamos estudando em casa, o Deus que é homem, Deus homem, Deus espiritual também, mas Ele é homem, o Jesus é homem que nós cremos, tem dores, tem dificuldade, como qualquer um de nós passamos, só que Ele é santo. Eu não vou desistir da minha fé, posso às vezes, não está legal, tem dia que eu não estou bem, eu não sei, acho que é só eu, né? Não sei. Tem dia que a coisa não anda, mas eu tenho uma experiência. Eu não converti porque eu bati a cabeça numa parede. Eu converti porque eu vi a minha família ser mudada, transformada. Família de macumbeiros sendo transformada dia a dia. E chegou em mim. Quando chegou em mim, eu falei, gente, que maravilha isso. Quando eu vi os crentes sentados e no almoço e no jantar, eles oravam. Eu ficava pensando, gente, eu quero isso para minha família. Eu quero casar com uma mulher crente. Quando eu ia naquelas casas, as pessoas sentavam, vamos orar. Eu estava com a boca cheia de comida. Eu falei, meu Deus, vocês oraram. E para mim isso foi uma experiência maravilhosa, querido. Eu sonhava com isso, vou casar com uma mulher crente, parecia qualquer mulher. Quem que eu conheci? A dona Fabiana. E ela cantando aqui, você olha para ela e fala assim, não, realmente, você já pode falar de milagre. Eu posso, gente. Você vai olhar para mim, olhar para ela e você vai falar, não, o que o Xexó falar de milagre, pode ser um negócio extraordinário, que a gente não quase acredita, mas eu vou olhar para a Fabiana e falar, não, existe. Milagre. As pessoas perguntam para mim assim, viu, mas a Fabiana é o que sua? Foi minha esposa. Ah, tá. Esses meninos é o que seu? Meus filhos, gente. Ah, tá. Porque é inacreditável. É inacreditável. Parece que não pode brotar nada onde não existe. Diz que Deus traz existência aquilo que não existe. Ó, presta atenção, vou falar de novo. Esse dia eu perguntei para uma moça aqui, pastor. Falei, ei, irmã, tudo bem? Tudo na paz? Ah, pastor Xexé, eu brinco assim, mas eu faço pergunta. Tudo bem? Tudo bem. E não vai namorar, não? Ela olhou para mim e falou, aqui não tem homem para mim. Ela está namorando, mas vou encontrar com ela ainda. Aqui não tem menino para mim. Deus pode fazer entrar para aquela porta. Deus faz entrar para aquela porta, como Ele fez esses homens experimentar coisas maravilhosas. E olha aqui, versículo 26, porventura, não convinha que o Cristo padecesse ao entrar na sua glória? E começando por Moisés, quer dizer, o Cristo discutiu tudo para eles, dois de Moisés, os profetas, das escrituras, tudo para eles, e eles ainda... Coração duro, quando se aproximavam da aldeia, fez menção dia adiante, e falou, não, por favor, não dá para o senhor ficar mais a noitinha com a gente? Pousa com a gente, a nossa conversa está tão boa. E o Cristo foi pousar com eles, dormir com eles. Aconteceu quando estavam na mesa, olha, aqui está a chave desse texto. Quando eles estavam na mesa, depois de toda a conversa, depois do Cristo expor as escrituras do Velho Testamento para eles, doido de Gênesis, explicou para eles tudo, eles ali, tá bom, fica um pouquinho com a gente, e quando eles sentam na mesa, quando ele parte o pão, cai seus olhos, as escamas dos olhos, e eles vê quem? O Cristo Jesus. É diante da vitória que você fala assim, Jesus existe. Quando você recebe uma grande bênção, que você fala, nossa, Deus é poderoso. Mas por quê? Porque você perseverou.
Por isso que eu falo andar em unidade. Eu não gosto de gente que anda muito sozinho. Eu não ando sozinho, eu peço ajuda para o André e para o Eudes. Por que vocês acham? Não é feio, gente. Olha aqui para mim, não é feio. É honroso. Um pastor falou, me ajuda nessa área, porque acho que Deus vai te usar nessa área. Irmã André, me ajuda nessa área, porque eu acho que Deus vai usar você nessa área. Eu já peguei gente aqui, e a irmã Renata sabe disso. Eu falei, viu, você conversa com fulano para mim? A Renata pediu para mim, mas o pastor, Xaxia, é pastor, não poderia conversar? A pastora Rosângela, conversa com fulano para mim. Por quê? Porque penso eu, que Deus vai usar, por eu conhecer a Renata, conhecer a pastora Rosângela, conhecer a pastora André, Deus vai usar de maneiras particulares para alcançar o coração daquelas pessoas que eu não consigo alcançar mais. Sabe o que é isso? Humildade. Muitos líderes na igreja, que nunca foram líder em lugar nenhum, não sabe plantar um pé de feijão. Esse acha o máximo. E só vão perder porque vão sofrer. Então lhe abriram os olhos, reconheceram, e ele desapareceu na presença deles. E disseram um ao outro, porventura, não nos ardia o coração com ele pelo caminho? Falava quando nos ponhamos as escrituras. E na mesma hora, levantando-se, voltaram a Jerusalém. Escardia o coração deles. Eles reconheceram que era o Cristo. Sabe onde é que reconheceram? Na mesa, no partir do pão, no comer, no estar perto, no estar junto. Junto, irmãos. Talvez você não vai muito na minha casa, mas nós somos irmãos em Cristo. Junto, muito cuidado. Olha, você vê, hoje, né? Ontem eu fui lá ver o Davi, 20 anos sem ver o Davi. Quando se encontrou, a gente se abraçou lá, né? Alegria, vamos bater uma foto. Vamos. Aí alguém falou, isso aí é histórico, hein? Abracei, tirei uma foto com aquele moço que me ajudou tanto na igreja. Sabe o que eu fazia? Eu ligava lá para o aluno, ele estava para ligar para o aluno. Ô Davi, dá para você vir fazer o louvor aqui na minha igreja? Não, eu vou aí. Ele ia lá fazer o louvor, né? A gente pedia muita ajuda para outros pastores, para construir o templo, para ser uma bênção, para transformar, para pregar diferente, porque as pessoas me ouvem todo dia. Ver alguém diferente é bom para a igreja, é humildade, simplicidade. Deixar eu pregar aqui, simplicidade do pastor. Honroso, diante não dos homens, diante de Deus. Honroso. Ame essa igreja. Ama a igreja de Cristo. Eu estou com meu filho Caleb, falei para ele, vocês aprenderam errado, vocês precisam amar a igreja. Foi criado de qualquer jeito uma igreja, a igreja fechou, um está para lá, um está para cá. E daí? Então assim, irmãos, eu queria orar com vocês e dizer para vocês que a gente já conversa, como o texto fala, conversamos de várias coisas, de vários respeitos. Conversa entre vocês. Fala, Deus, o Senhor está aqui. E para Deus estar aqui, não precisa arrepiar. Para Deus estar na tua casa, não precisa ter arrepio, você precisa ter certeza que você ama a Deus. Eu conheço pessoas, homens e mulheres, que passaram por lugares difíceis. É muito difícil. Talvez eu, algum, tinha desistido. Eles continuaram. E receberam uma grande bênção. Eu sou um desses homens. Saí de uma família tão difícil. Quando eu me converti de verdade. De verdade. Você fala, mas você não teve problemas, lutas, não brigou? O Fabiano que sabe, né, Fabiano? O Fabiano ficou com a gente muitos anos. Suzane, como diz, estou tomando remédio agora, estou mais calmo. Você não brigou, fez tudo isso. Mas sabe uma coisa? Sou um homem crente porque eu creio em Deus. Eu queria convidar você a acreditar que Deus pode ir lá na sua casa, andar com o teu pai e com a tua mãe. Eu quero orar com você, que Deus você vai ter um encontro com Ele perfeito. Não importa onde você está vindo. Estou vindo do motel. Uma hora Deus vai encontrar com você. Estou vindo das drogas. Uma hora você dá de cara com Jesus. Sabe, Deus fez isso com Paulo. Imagina com você. Deus experimentou Moisés. Imagina você. Deus fez com Davi. Imagina você. Deus trouxe a existência que não existe para os seus filhos. E Deus está aqui nesse lugar. O Fabiano estava cantando aqui, eu estava pensando, né? Falei, puxa, que maravilha. Aí você viu eu estendendo a mão, senão não está de catar o céu assim, eu vou embora dessa terra. Mas por enquanto, eu vou ficar aqui. E olha, vou dar um recado para você. As coisas vão ficar cada dia mais pior. Eu gostaria de falar que não, vai estar tudo bem, maravilha. Mentira.
Cada dia, ciúmes, mentira, engano vai se multiplicar. O amor de muitos vai se esfriar. E sabe, você vai ao ponto de pensar assim: vale a pena? Vale a pena fazer isso que nós estamos fazendo aqui? Vale a pena eu me expor como eu estou me expondo sempre aqui na vida da igreja? Vale a pena eu brincar, sorrir como um menino de 14, 15 anos, um cara de 66 anos? Mas sabe por quê? Eu quero mostrar alegria. Sabe por que eu gosto de usar roupa colorida? Sabe por quê? Porque quando eu era criança eu sofri tanto. E hoje eu quero colorir meu espaço, sabe? Minha vida. Sério, quero andar colorido. Vou na praia. Eu fui na praia, tá dando com short meio rasgado assim. O cara falou assim: nossa, pai. Eu falei: deixa eu em paz, gente. Quero ir com esse short rasgado. Nossa, tem cada um dia eu estava sentado na sala, fui cruzar a perna, uma meia azul e a outra meia escurinha assim. O pai também tá errado. Eu falei: deixa eu vestir essa meia, gente. Estou com 66 anos de idade. Eu tenho que ter alegria, estou vivo. Você está vivo, você saiu daquele lugar que ninguém acreditava. Ó, mulher, olha aqui para mim. Deus tirou você daquele lugar que ninguém acreditava. Você tem que ter vergonha de contar para as pessoas, porque as pessoas falam: é mentira. É mentira. Às vezes eu prego aqui, falo algumas coisas nossas, as pessoas falam: é mentira. Sabe por quê? No meio daquele caminho, naquela poeira, Cristo nos encontrou um dia e convidou você para estar aqui. Eu queria orar com pessoas que desejam esse Cristo. Tem uma música que fala assim: não me deixe só. Aonde o Senhor for eu quero ir, aonde o Senhor estiver eu vou estar. Não me deixe só, Senhor. Se eu ficar sozinho, se o Senhor não for, eu vou fazer caca na minha vida. Presta atenção os moços aí, tá? Eu quero que o Senhor vá comigo. Eu quero que o Senhor anda comigo. Quero que o Senhor esteja lá no meu casamento. Sabe por que eu falo de casamento? Porque eu tenho um. Entendeu, né? A gente tem um. Você tem um esposo do seu lado. Tem dia que dá vontade, né? Mas sabe o que a Bíblia fala? Ame-o. Prepare uma mesa diante dos meus adversários, diante daquela fala diabólica para acabar com tudo, para quebrar tudo. Queria orar com você, mas eu quero contar uma historinha bem rapidinho. Fui trabalhar numa casa, um casal americano muito querido. Aí um dia nós chegamos lá, tinha uma folha acima de um móvel, né? Dizendo que ela estava pedindo separação. Olhei para aquilo, meu coração ardeu. Eu falei: gente, eles vão separar. E aí ela separou dele. Eu falei: aconteceu alguma coisa. Aquela casa grande, eu entrei no outro dia naquela casa. Presta atenção, você que é casado aqui, tá? Entrei naquela casa, eu não tenho nada a ver com isso, né? Mas eu tenho o Espírito Santo de Deus. Eu entrei naquela casa, me deu uma tristeza. Olhei assim, um silêncio. Aquela sala toda arrumada, aquele sofá, aquele canto grande assim, aquela mesa ordenada. Uma tristeza na casa. A gente trabalhou aquele dia, mas uma tristeza profunda, porque acabou. Vai arrumar outro? Os dois? Pode arrumar, mas a história continua. Separou? Vai arrumar um outro pior talvez, ou a mesma encrenca. Separaram por causa de palitinho de dente, por causa de coisinha. Largou o noivado por causa de coisinha. Largou a vida cristã por causa de um homem, por causa de uma mulher. Mas lá na frente você vai encontrar com o mestre. Ele vai perguntar: explique para mim, o que você está procurando? E você vai descobrir que era Jesus.